Olá família, tudo bem? Eu sou o André e hoje vamos falar sobre a segunda porta de Jerusalém, a porta dos peixes, a porta do crescimento. Sem sombra de dúvidas, um dos maiores problemas do mundo é a imaturidade. Por exemplo, nos casamentos, muitos problemas acontecem por falta de maturidade de alguma das duas pessoas. Nós nos metemos em todos os tipos de confusões possíveis, arrumamos brigas, criamos contendas, tudo porque nos falta maturidade. Exatamente sobre isso que queremos conversar hoje. Como sermos maduros e crescermos. Em 1 Coríntios 14:20, Paulo nos adverte que devemos crescer. Não devemos ser crianças, mas sim homens maduros. Ou seja, não fazer as coisas por impulso, mas antes honrar nossa palavra e obedecer à palavra de Deus. O crescimento em nós é tão importante que Paulo em 1 Coríntios nos adverte que, se não crescermos espiritualmente, não tem como recebermos mais de Deus. Ele cita, por exemplo, que não pôde falar coisas espirituais para o povo, porque o povo está vivendo de maneira carnal. Assim, nós também não podemos esperar grandes coisas de Deus se nós continuarmos vivendo os nossos pecados. E o que Paulo quis dizer com isso? Que é necessário que haja crescimento em nós, um crescimento espiritual, um crescimento constante. Após a salvação, é necessário que nós cresçamos. Nascer e não crescer é a mesma coisa de ser um eterno bebê. Bebês dão trabalho sempre, 24 horas por dia. É necessário estar com ele constantemente. Mas pessoas maduras, pessoas crescidas, não. Elas caminham e andam sozinhas. Há pelo menos 3 tipos de cristãos. Os primeiros são os cristãos carnais, aqueles que não se converteram verdadeiramente, aqueles que continuam na prática do pecado e não se preocupam em se arrepender verdadeiramente. O segundo tipo de cristãos são os cristãos crianças, aqueles que se converteram, aqueles que entendem que precisam se livrar do seu pecado, porém continuam criando contendas, criando brigas, continuam com fofocas, continuam com os mimimis do dia a dia. Querem atenção somente para si, entre muitas outras coisas. E por fim, existe o cristão adulto, o cristão maduro. Ele é firme na palavra, ele aguenta e suporta críticas, suportam tempestades, são maduros realmente. Eles, apesar de não estarem totalmente fortes, sempre se mantêm firmes na palavra de Deus. Sabendo então da importância do crescimento, da importância de nos tornarmos cristãos maduros, é que hoje vamos falar sobre a porta dos peixes, o lugar de crescimento. Se buscarmos o significado da palavra peixe no hebraico, vamos encontrar crescimento, reprodução, mover-se rapidamente. E é exatamente isso que Deus espera de nós. E nós não apenas nos convertamos, nós não apenas aceitemos a Cristo, mas que nós também cresçamos na sua palavra e buscando cada vez mais. Deus não nos chamou apenas para sermos salvos. Em Oséias 6:3 diz que devemos buscá-lo e conhecê-lo cada vez mais. Mas infelizmente muitas pessoas, quando conhecem a Cristo, param por aí. Não almejam conhecê-lo cada vez mais, não almejam buscar mais e mais a sua palavra. Outros ainda, acredito ser até pior, acham que conhecem o suficiente. Já fui na igreja durante 10, 15, 20 anos, não preciso conhecer mais nada. É aqueles que acham que sabem tudo. O próprio apóstolo Paulo, em Filipenses, diz o contrário, que ele não conhece todas as coisas de Deus, mas corre e prossegue para conhecê-lo cada vez mais e mais. E qual é o grande propósito de Deus para mim e sua vida? Que nós, além de conhecermos a Ele, busquemos cada vez mais, amadureçamos a ponto de nos parecermos com Cristo Jesus. Em 1 Pedro diz que é por meio desse alimento, a palavra de Deus, que nós alcançaremos essa maturidade espiritual. Em Hebreus 5:12, a palavra diz que as crianças não são maduras, mas aqueles que são adultos adquirem experiência para assim serem. Maturidade espiritual requer que deixemos as coisas infantis. Paulo, em 1 Coríntios 13:11 diz: "Quando eu era menino, pensava como menino, mas logo que achei a ser homem, acabei com as coisas de menino." Ou seja, quando éramos crianças, nossas preocupações eram de crianças. Quando éramos adolescentes, nossas preocupações eram de adolescentes. Mas agora, homens maduros e mulheres maduras, nossas preocupações são de pessoas adultas realmente. E assim também, além da área física, também deve ser a nossa vida espiritual. Não nos preocuparmos com coisas básicas, coisas infantis e brigas e contendas que não levam a nada. Mas devemos buscar conhecer a Deus para nos arrependermos dos nossos pecados. Buscar a Deus para conhecer a sua graça, a sua misericórdia e as suas maravilhas. Separei aqui alguns conceitos errados sobre o que é maturidade e crescimento espiritual. O primeiro ponto é o que o crescimento espiritual é automático. Isso é uma grande mentira. O crescimento espiritual vem através de disciplina. É do nosso dia a dia buscando a Deus, meditando na sua palavra, orando, louvando ao seu nome, que crescemos cada vez mais. Não é como se hoje eu me converti e automaticamente daqui 5, 10 anos eu serei um santo, serei o melhor cristão do mundo. Não,
é através de constância, dia após dia, meditando na sua palavra. Não existe almoço grátis. Nós temos que batalhar para conhecê-lo mais, nós temos que batalhar e nos dedicar realmente para conhecê-lo. O nosso crescimento espiritual é um compromisso ao processo, é um compromisso com o aprendizado, com o nosso discipulado do dia a dia. O segundo conceito errado sobre maturidade é que o crescimento espiritual é místico, atingível somente para algumas pessoas. E isso também é uma grande mentira que o diabo coloca em nossas mentes. Em Efésios 4,13 diz que até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. A Bíblia aqui então nos deixa claro que todos podem e devem alcançar essa maturidade. Não é apenas para um povo seletivo, mas sim para todos os cristãos. O terceiro conceito falho é que o crescimento espiritual pode ocorrer instantaneamente. Em Romanos 12, Paulo também diz que "E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente." Ou seja, não é algo instantaneamente, não é algo com uma oração mágica, uma fórmula mágica. É através de constância. É um processo que leva tempo. Se nós queremos arrumar um bom emprego, se nós queremos nos formar em uma boa faculdade, isso demora 4, 5, 6, 10 anos. Porque nós precisamos ir dia após dia na faculdade, no curso, e se desenvolvendo profissionalmente. Assim também é com a vida espiritual. Não é do dia para a noite que nós vamos conhecer tudo de Deus. Não é do dia para a noite que nós vamos decifrar toda a Bíblia. Mas sim, dia após dia, estudando, dia após dia, crescendo. O quarto conceito falso sobre crescimento espiritual é que é medido pelo quanto sabemos. Isso também não é verdade. É algo que muitas vezes o diabo coloca em nossa mente, em nossa cabeça, para que nós olhemos para o próximo e pensemos: nossa, ele é muito mais santo que eu, ele é muito menos pecador que eu, ele é muito mais merecedor da salvação do que eu. Isso é uma grande mentira. Saber não é sinônimo de maturidade. Por exemplo, os mestres da lei no Novo Testamento. Eles eram confrontados por Jesus porque, apesar de saberem toda a lei de cor e salteada, não a praticavam. Muito pelo contrário, eles enganavam o povo a seu favor. Eu posso saber sem ser, posso saber sem ter conhecimento e não ser maduro o suficiente para isso. A prática é que me dá a experiência. Tiago diz que mostra-me a tua fé sem obras, que eu mostrarei a minha fé através das minhas obras. Então não é apenas sabermos, mas sim colocarmos em prática. No reino de Deus, no reino espiritual, não é sobre o quanto sabemos, mas é o quanto nós nos rendemos a Cristo e colocamos em prática a sua palavra. Mateus 7,16, Jesus também diz que pelos frutos os conhecerei. Ou seja, novamente, a Bíblia nos afirmando que não é através do que sabemos, mas sim do que fazemos com a palavra que temos em nossas mãos, em nosso coração. A maturidade espiritual é demonstrada mais pela maneira que você age do que pelo que você sabe. O quinto conceito errado é que a maturidade espiritual é algo privada e isolada. Isso não é verdade. Não posso me isolar do mundo, não posso me isolar da igreja, que é o corpo de Cristo. Deus coloca pessoas ao nosso redor para que nós cresçamos cada vez mais. Ele coloca pessoas ao nosso redor para nos animar, nos motivar, nos mostrar nossos erros, mas também nos mostrar que Ele nos ama. Deus coloca pessoas ao nosso redor, nós não podemos simplesmente ignorá-las. Por exemplo, 1 João 4,20. Aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. A Bíblia aqui também está nos dizendo que como eu posso falar que amo a Deus se eu não amo o meu próximo que pede minha ajuda na rua? Como que eu posso falar que eu amo a Deus se aquele necessitado eu passo todo dia e no trabalhar, por exemplo, eu não paro para ajudá-lo, não paro para conhecê-lo? Por fim, o sexto conceito errado que eu trouxe é que tudo que você precisa é estudo bíblico para crescer. Nós já vimos aqui na Bíblia, em algumas passagens, que isso é completamente falso. Não é apenas eu estudar a Bíblia constantemente que eu vou ser um homem maduro, uma mulher madura perante os olhos de Deus. Por exemplo, novamente, os mestres da lei que estavam com Jesus. Eles conheciam a Bíblia, conheciam os mandamentos, mas não praticavam. Não é sobre o quanto eu sei, não é sobre o que eu vou estudar no dia a dia, mas sim sobre o que eu vou ler e colocar em prática na minha vida. Alguns pontos sobre o que não é maturidade, né? Maturidade não tem a ver com idade. Por exemplo, Timóteo, um garoto jovem, a qual Paulo diz: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo na fé. Idade, então, não tem nada a ver sobre o quão maduro você é espiritualmente. Idade que eu digo não é apenas idade física, né? 30 anos, 40 anos, mas também a nossa idade espiritual.
Não é porque uma pessoa é crente há 40, 50, 60 anos que ela é uma pessoa madura. Vemos isso, infelizmente, em muitas igrejas, né? As pessoas, às vezes até já velhas, entre aspas, na fé, mas continuam com práticas infantis, continuam com picuinhas, com fofocas, continuam querendo dividir o reino de Deus. E isso não é maturidade. Em contrapartida, uma pessoa recém-convertida, 1, 2 anos, pode ser muito mais maduro, pode levar muito mais a sério o que a palavra de Deus diz. Outro ponto do que não é maturidade é que maturidade não tem a ver com aparência. Algumas pessoas parecem ser mais maduras, as pessoas parecem ser mais santas, mais espirituais. Mas o parecer não é igual ao ser. São coisas muito diferentes, muito distintas. Não tem nada a ver com aparência, maturidade. Maturidade também não tem nada a ver com conquistas. Você pode conquistar o mundo, você pode conquistar faculdades, um ótimo trabalho, uma ótima família, e mesmo assim não ser maduro. Não é preciso ser maduro para ganhar milhões. Maturidade não tem a ver com estudo. Ter diplomas, ter títulos, ter doutorado, mestrado, ser mestres da lei. Isso não significa que somos maduros, não significa que eu e você seremos pessoas maduras espiritualmente. Apenas que estudamos e nos dedicamos para algo. Porém, isso é diferente de ser maduro. Então, o que é maturidade? Deus diz que maturidade é atitude. Atitude que faz a diferença na vida do cristão. São atitudes que formam o seu caráter. Um pastor do século XIX disse que caráter é o que você faz no escuro. Ou reformulando a frase, caráter é o que você faz quando ninguém está vendo. Aquilo que você faz no seu íntimo, só você e Deus sabe. Aquele pecado que você pôde ou não cometer. Aquele pequeno erro que você pôde ou não cometer. Isso que define e faz o seu caráter, que muitas vezes só Deus também sabe. E como podemos medir a maturidade espiritual? Não é se comparando a outras pessoas, mas é se comparando à própria palavra de Deus. A palavra maduro, no grego, significa completo, perfeito. A porta do peixe também é um lugar de evangelismo. É um lugar onde nós pegamos todo o conhecimento que nós adquirimos e passamos para os próximos, passamos para as pessoas que também chegam no corpo de Cristo. Existe um compromisso nosso de ajudar as pessoas que estão chegando novas em Cristo, pessoas que ainda são imaturas na palavra. Por isso que nós devemos ser cada vez mais maduros, para que ajudemos cada vez mais pessoas. E quando decidimos receber essas pessoas, devemos ter em mente que iremos ver muitos problemas de alma, muitas dificuldades que as pessoas enfrentaram no passado, mas nós iremos ajudá-las agora a enfrentá-las com Cristo. Por isso devemos buscar crescimento espiritual, devemos buscar ser cada vez mais maduros, para que nós conheçamos mais a Cristo e para que façamos com que as pessoas ao nosso redor também o conheçam. Por isso gostaria de orar pela sua vida hoje. Senhor Deus, que nós nos tornemos pessoas cada vez mais maduras na Tua Palavra. Que o Senhor esteja conosco, nos ajudando a ser mais maduros e deixemos de ser imaturos, deixemos de ser crianças e nos tornemos homens e mulheres maduras na Tua Palavra. Que cresçamos em conhecê-lo e possamos fazer com que as pessoas ao nosso redor também Te conheçam. Amém. Que o Senhor te abençoe e uma ótima semana.